Então, assim, é com muita alegria que nós iniciamos as nossas atividades dos estudos continuados, né, da ABRAP Mato Grosso do Sul, desejando a todos, né, quem está aqui, quem vai chegar, quem vai nos ver depois pela gravação, um ano repleto, né, de discernimento, né? Se vierem muitas pedrinhas no caminho, né? Que elas sejam transformadas em coisas boas, em aprendizado, né? Com muita consciência, né? E que seja um ano muito bom para todos nós, né? A gente sabe que cada história aqui, né? Quem está aqui, quem vai nos ver, tem uma história pessoal, né? Então, que todos nós tenhamos força, né? Força na fé, força nos nossos talentos e qualidades, para a gente passar bem o ano, né? Irradiar luz, a luz que nós já conseguimos, né? Sabemos que ainda tem muita luz aqui parada ainda, né? Vai depender da nossa evolução, mas o pouco que a gente tem, a gente irradiar essa luz, né? E hoje a nossa querida amiga Dilma, né, que vai abrir os nossos trabalhos de 2024, então assim, E é bastante legal, né, Dilma? é, é Com um uma tema, honra, né? é uma Um honra. prazer. Então eu passo agora a fala para você, né? Não sei se você já vai compartilhar agora a tela, né? A Dilma, Vou a Dilma, compartilhar já, a né? Dilma pediu, só um pouquinho, Dilma. A Dilma pediu para a gente fazer as nossas falas, intervenções no final da apresentação, tá? Assim, a não ser que seja uma fala rápida, né? Até dá para ser durante, né? Porque senão ela não dá, pode não dar tempo, né? De mostrar tudo que ela preparou para nós, né? Saiu a Suzana. A aula hoje não dá para tirar quase nada, porque a Joaninha, ela é danada. Ela é Cada danada, frase tem um livro. é verdade. Então, se você quiser Deixa eu... compartilhar, Dilma. Estou abrindo aqui já. Se alguém levantar a mão, qualquer coisa, eu te aviso. Você fica sem a imagem, né? Eu te aviso aqui, tá? Aham, isso mesmo. Ah, ele... Ai, vocês estão me vendo, Eu. né? Sim, te vendo e vendo a Ótimo. primeira lâmina aqui, que é Desejo e Prazer, mostrando o livro. Isso. Então, é do livro, né? Amor Imbatível Amor, do, do Divaldo, ditado aí pela Joana de Ângeles. E nós estamos, então, na primeira parte, no capítulo 3. Já tivemos aí outros estudos, né? A apresentação do livro, onde ela falou do amor, né? E, e falou de Eros. E agora ela vem falar para nós sobre desejo e prazer, nos convida, né, para essa reflexão. Então, peguei ali o começo da nossa lição, né, do nosso estudo, onde ela diz que o desejo que leva ao prazer, e aí prestemos atenção em cada palavra, que ela vai costurando o texto, né? Então, o desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto, em forma de necessidade violenta e insopitável, tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão, predominando em a natureza humana, quando ainda primitiva na sua forma de expressão. Então, pode, né, acontecer isso, pode originar-se do instinto, sobrepondo à razão. Então, aqui, nós ainda, quando isso acontece, né, não estamos ainda já raciocinando, né, como é o convite para o nosso desenvolvimento, né? Como sede implacável, não se sacia, porque é devoradora, mantendo-se ao nível de sensação periférica, né, na área dos sentimentos que se não deixam de todo dominar. Então, ficou assim, a Joana vai chamando a atenção, vai costurando esse convite para nós, né? E já começando assim, que pode partir lá, né? Esse desejo pode partir de lá, do nosso instinto, que sobrepõe ao racional, a nossa razão, né?
e como sede implacável. É assim que ele sobrepõe, uma sede implacável, né? É que não se sacia, porque é devoradora. Eu me lembrei, naquele livro do Conversando com Deus, aquele filme, tem uma parte, uma cena, quem não viu, veja, e quem já viu, né, se você se lembra, tem uma parte que eu não vou lembrar agora o nome, que eu assisti 2 vezes, mas já faz bastante tempo. Tem uma parte onde ele entra, ele está naquela fase difícil dele, quando ele começa já a sair, a conseguir um trabalho novamente e tudo mais, ele encontra uma moça no ônibus, uma moça muito bonita, por dentro e por fora. Ela é diferente, assim, ela passa uma inocência, assim, mas não uma inocência da criança, uma inocência de quem vive já fora da malícia, né, daquilo. E aí, quando ele cai novamente, quando ele tem um desconforto muito grande por conta de relacionamento, ele vai e se confunde todo, e a moça está conversando com ele, como ela sempre fazia, e ele então tenta já se seduzi-la. Então, aí é onde ele volta, onde a gente percebe aquela parte nossa, quando nos relacionamentos, aquela parte devoradora, aquela parte que vai para o abate, né? Que quando nós ainda não lidamos com os relacionamentos com essa responsabilidade, né? Me lembrei desse filme agora. Então, que não deixam de todo dominar, mas dos sentimentos que se não deixam de todo dominar, né? Então, é voraz e tormentoso, especialmente na área genésica, expressando-se como erotismo, busca sexual para o gozo. Então, um sexo voltado totalmente para o gozo, né? Quando estamos agindo dessa forma, já podemos imaginar quanta dor causamos no outro e, lógico, em nós mesmos, né? Mesmo que eu ainda esteja sentindo prazer, eu estou marcando em mim, perispiritualmente, a dor que em seguida irei revisitar, né? Ou irá me visitar e revisitar. Então, ela já vai trazendo esse funcionamento nosso quando estamos, que o desejo está dessa forma, a partir dos instintos, né? Aí ela faz agora já um contraponto. Em esfera mais elevada, torna-se sentimento, tá? Graças à conquista de algum ideal. Algum ideal. Então, a gente vai sentindo que ela não está dizendo transforme-se num Cristo de repente. Algum ideal, algumas aspirações, anseio por alcançar metas agradáveis e desafiadoras, propensão à realização enobrecedora. Então, assim, a mim conforta muito quando eu vejo esse parágrafo, essa fala aí da Joana de Ângeles, né? Porque ela não está esperando que a gente já esteja ali pronto, ela está dizendo assim, alguma conquista, algum ideal, algumas aspirações, alguns anseios, né? Então, todos os dias aquele propósito, né? Dir-se-á que as duas formas confundem-se em uma única, o que para nós, segundo ela, né, para ela, tem sentido diferente quando examinamos a função sexual e o desejo do belo, do nobre, do harmonioso, em comparação àquele de natureza orgânica, erótica, de compensação imediata, até nova e tormentosa busca. Então, a partir quando eu me relaciono e que eu tenho um desejo sexual pelo meu parceiro, pela minha parceira, a partir de onde esse desejo se expressa? Essa é a grande diferença. O quanto que nós nos deixamos envolver a partir do nosso pensamento, nas nossas fantasias, né? A partir de que lugar? Então, quando eu faço esse esforço, quando eu me coloco já no desejo, sentindo esse desejo, eu
já tenho essa responsabilidade comigo, eu vou lidar com o meu parceiro, a minha parceira, de forma a caminhar, a trilhar já nesses, deixando envolver por sentimentos mais nobres, de verdade aprendendo a amar, né, gente? Aprendendo a amar também a partir desse desejo, né, do sexo e tudo mais, mas a partir desse bom, desse belo, desse nobre, do harmonioso, e por aí vamos. Eu vejo que é tênue, e a gente precisa refletir enquanto casal, a gente precisa refletir sobre, conversar sobre, falar sobre essas questões todas, né? Porque nós que já sabemos ou que estamos buscando saber, aprender sobre isso, então, quando a gente diz assim que em quatro paredes tudo é permitido desde que não machuque e não maltrate ninguém, será, né? Porque ali nós estamos também nos construindo, nós estamos ampliando esse self que está, né, aqui, né? Não o grande self, como diz a Joana de Ângeles, né? Que é o self eterno, mas esse self que está ampliando conforme nós nos colocamos nesse propósito, né? O Deus em nós, que estamos construindo aí sempre, todos os dias, a cada momento. Então, fiquei refletindo sobre isso, né? A nossa responsabilidade diante dos nossos relacionamentos, né? O desejo impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. Então, é dizer que também o nosso sexo, né, o nosso desejo, a sexualidade, tudo isso precisa estar a serviço do nosso crescimento, né? Então, sim, podemos ter prazer, sim, podemos desejar um ao outro, podemos vivenciar isso tudo que é tão gostoso, né? Mas a partir de que lugar? E sempre com essa responsabilidade, prestando muito atenção novamente, principalmente nos nossos pensamentos, que vão gerar todo o resto aí, né? Me lembrei, vou voltar ali um pouquinho, me lembrei aqui da importância de olharmos para tudo que nos compõe e olharmos também para os nossos corpos, porque nós já não estamos mais vivendo naquele tempo onde tivemos que negar os nossos corpos, né? Agora nós sim tomamos consciência que ele é parte, é um veículo importante, e olhar para o corpo do outro quando estamos desejando com essa mesma responsabilidade, né? Temos a permissão? E se temos, fazemos com a sacralidade que é necessário, que se faz necessário? Tem uma pessoa aí para entrar, Edna. Nossa, não está aparecendo para mim. Espera um pouquinho, deixa eu participar. Já coloquei, já admiti. Ah, Marina, tá. Apareceu Isso. para você, não apareceu para mim, que interessante. Mas você está de anfitriã? Sim, não, mas tudo bem. Você viu aí, tá tudo certo. É a Marina que entrou. Tá bem, tá bem. Então tá. Então, e me lembrei disso, né? A sacralidade de um corpo. Aquele corpo que está comigo, aquele corpo que partilha comigo a minha vida em todos os ângulos e também o desejo, a sexualidade e tudo mais, né? A sacralidade desse veículo, né, que contém, que transporta, então que aquele outro utiliza aquele veículo para também a sua experiência enquanto espírito na Terra, né? É tudo muito sério. Então, é natural, portanto, a busca do prazer, esse desejo interior de conseguir o gozo, o bem-estar que se expressa após a conquista da meta em pauta. Então, é natural, é tudo bem, está tudo certo. Nos foi presenteado, né,
esse corpo que responde a isso, né? Então é natural, portanto, a busca do prazer, buscar o prazer, esse desejo interior de conseguir o gozo. Tem um áudio aberto fazendo ruído, por gentileza, feche aí. Conseguir o gozo, o bem-estar que se expressa após a conquista da meta em pé. Por sua vez, o prazer é incontrolável, assim como não administrável pela criatura humana. Olha, isso aqui é muito legal, muito bacana da gente refletir, porque a gente consegue controlar o antes, mas depois, durante o prazer, nós não temos controle. Então, a gente consegue até um ponto, até o antes, como é, onde que eu vou aplicar o meu prazer, com quem eu consigo. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Mas depois, quando já há uma explosão desse prazer após o desejo, aí ele é incontrolável. Não conseguimos mais controlar, né? Assim como não administrável, né? Pela criatura humana. Bem lembrado pela nossa querida Joana, né? Então, o Goethe, que é esse filósofo aí alemão, dramaturgo, romancista, ele viveu lá entre 1749 e 1832, ele afirmava que ele, né, o desejo, constituía uma verdadeira dádiva de Deus para todos quantos se identificam com a vida e que se alegram com o esplendor e a beleza que ela revela. A vida, em consequência, retribui-o por meio do amor e da graça. Olha a beleza, né? Onde que esse filósofo, a partir de que lugar que ele já se expressava, né? Como era as compreensões dele, né? Então ele já afirmava algo muito bonito a respeito do desejo, né? E desse é uma dádiva de Deus, né? E realmente, porque uma vida sem o desejo, e nós aqui não estamos falando só do sexo em si, o desejo que dá vitalidade, que gera, nos leva para o mais, né, na vida. Quando a gente tem esse desejo, o que passa aí pela questão da sexualidade, que é uma energia só, né, o que Jung bem nos lembra aí, né, é uma só força que nos conduz, ela nos leva para esse mais, é uma dádiva de Deus mesmo, né, vivenciar isso, né? Quando nós deixamos de desejar não a partir do primitivo em nós, né, do animal em nós, estou falando já de um desejo já a partir desse raciocínio, né, com essa beleza aí, né? Então, quando deixamos de ter isto, a vida fica sem graça, né? Perde a graça, né? Perde algo. Não, então, nós precisamos recuperar isso e manter isso. E muitas vezes, inclusive, nós precisamos cuidar, fazendo até as reposições, né, de vitaminas e tudo mais, porque hoje a gente vive, a tendência é viver mais. Não dá mais para viver só como vivíamos antigamente, até porque o solo, hoje, o alimento que nos alimenta não é o mesmo de antigamente, a terra está muito fraca, né? Perdemos muito, então a gente precisa cuidar para que também não haja essa perda de vitalidade, porque o corpo está em sofrimento, né? Ele está trabalhando no vermelho, eu falo, né? Quando falta muito. Então a gente precisa cuidar também dele, do nosso veículo, para que a gente mantenha isso em alta, né? Então o prazer se apresenta por vários aspectos: orgânico, emocional, intelectual, espiritual, sendo ora físico, material e noutros momentos de natureza abstrata, estético, efêmero ou duradouro, mas que deve ser registrado fortemente no psiquismo para que a existência humana expresse os seus significados. Aqui está os seus significados, eu não sei bem, eu acho que eu escrevi errado, então deve ser o seu significado, né? Então, esse é um belo, é um resumo da Joana aqui,
né, que quando se trata de prazer, porque nós falamos de desejo e prazer, quando se fala de prazer, se apresenta nesses aspectos, orgânico, emocional, intelectual, espiritual, sendo ora físico, material, e em outros momentos abstrato, estético, efêmero ou duradouro. Mas tudo isso deve ser registrado fortemente no psiquismo para que a existência humana expresse o seu significado. Então, não há acaso aí, tudo foi pensado, tem um propósito, né? E cada parte de tudo que vivemos, que vivenciamos a partir do desejo e do prazer, desde que venha, se a gente pensar naquele triângulo, né? Nós temos dois triângulos aqui que nos conduz aqui, né? Aquele que está ligado, que a gente chama de inferior, que nos leva, que é onde está o nosso ego e tudo mais, né? Mas não devemos dar uma conotação negativa, não é isso. É inferior, que é virado para baixo, e superior, que é virado para cima. E há ali uma linha tênue, que é onde os dois se encontram. Então, o nosso ego, que geralmente ele tem um desejo a partir dos medos, anseios e tudo mais, daquilo que nós vivenciamos aqui, inclusive das nossas feridas emocionais, a gente precisa vir com o contraponto, tá? Estarmos em conexão com algo maior, com Deus, com a espiritualidade em nós, para que a partir daqui, ó, emane para cá, venha para essa parte aqui virada, invertida, para que Ô, a gente possa espiritualizar isso também. Diga. ô, Dilma, não apareceu essa tela, você está mostrando? Não, eu estou explicando, Ah, falando. tá bom, tá legal. Tá, tá, É que eu me lembrei, veio na minha é, cabeça essa tá, imagem de ok. dois triângulos, um apontado para cima, onde nós estamos conectados com o nosso self, crescendo esse Deus em nós, e o outro Uhum. para baixo, viventes aqui na Terra, onde tem essa estrutura ego que vem, que nos ajuda a sabermos que estamos aqui, que hoje é hoje, amanhã será amanhã, ontem foi ontem e tudo mais, mas que precisa estar a serviço do self, né? E quando nós nos perdemos e ficamos ali nessa horizontal, então esse triângulo invertido, imaginem aí dois triângulos que se encontram bem no meio. Esse triângulo invertido, ele vai tomar conta. E aí a gente vai ficar na horizontal, só é, vivendo na horizontal, né? A gente levanta, a gente trabalha, a gente se diverte, pessoas utilizam dessas coisas que estão aqui disponíveis na Terra, e aí vai dormir, levanta de novo e por aí vai. Então nós precisamos desse Deus em nós nos chamando, conectando, o tempo todo conectados, né? Para que esse triângulo apontado para cima esteja conectado realmente e fazendo com que nós espiritualizemos todas as nossas atitudes, inclusive essas do triângulo invertido para baixo, né? E lembrando, não tem conotação negativa aqui, é só um jeito, né? Uma forma de colocar aqui a nossa vida na Terra, né? E para que a gente não se perca só que nos lembremos que somos espíritos, né? Que estamos vivendo no planeta, num corpo físico. Então, o prazer depende, não raro, de como seja considerado, tá? Então, a criança em nós, quando a gente foi criancinha, nós fomos tomando totalmente a nossa vida a partir do princípio de prazer, né? Quando doía, quando era ruim, a gente chorava, gritava, pedia. Então, a gente foi se construindo a partir desse princípio. O problema é quando a gente traz para a fase adulta, né? E a gente passa por cima das pessoas, né? E de tudo para ter prazer. Esse é o problema, né? Não há nada de errado em ter prazer, mas desde que tenhamos essa consciência e possamos agir aí com responsabilidade, essa responsabilidade. Então, aquilo que é bom genericamente dá prazer, abrindo espaço para o medo da perda, das faltas ou para as situações em que pode gerar danos, auxiliando na queda do indivíduo em calabouços de aflição. Então, aqui ela nos chama atenção
aquilo que é bom, genericamente dá prazer, abre esse espaço, né, para o medo da perda, porque se dá prazer, eu começo a ter, me veio assim a ideia, é, vamos pensar até em bens mesmo, em coisas que nos dá prazer, adquirir o ter, né? Em coisas que nos dá prazer. O problema não é ter essas coisas, o problema não é ter uma Ferrari, o problema é o medo que pode gerar, né? Todo o negativo que pode gerar em mim, né? Medo de perda, medo, eu posso arrogar em cima. O problema é como eu vou lidar com esse ter, que me dá prazer, né? Então, ela está nos chamando aqui a atenção novamente para a consciência daquilo que chega para nós, daquilo que nós conquistamos, né? No caso, que dá prazer. Muitas pessoas consideram o prazer apenas como expressão de lascívia, e se esquecem, né, se olvidam daquele que decorre dos ideais conquistados. Então, da beleza que se expande em toda parte e pode ser contemplada, das inefáveis alegrias do sentimento afetuoso, sem posse, sem exigência, sem o condicionamento carnal. Eu não sei vocês, mas eu percebo em mim, nesse trabalho aqui, nesse estudo, né, assim, o quanto tem horas que eu estou lá ainda precisando rever os meus conceitos, o lugar onde eu estou, e o quanto que tem momentos que sim, eu já estou aí mais leve, vivendo esses sentimentos, mais afetuoso, eu consigo não ter a posse, eu consigo ser menos exigente, menos intransigente, né? Eu consigo amar mais incondicionalmente. Em alguns, por exemplo, quando eu estou hoje, né, com os meus filhos, eu já consigo, em muitos momentos, perceber esse amor incondicional. Mas quando eu estou me relacionando afetivamente, como eu me sinto? Como verdadeiramente eu me sinto, né? Eu preciso fazer essa pesquisa constantemente. E cada desconforto que eu sinta, me perguntar a partir de onde eu estou me relacionando, a partir de onde eu estou vivendo esse prazer, né? Por uma herança atávica, né, que é uma herança então que nos ata a partir desse lugar aí, que inclusive podemos pensar transgeracional, grande número de pessoas tem medo do prazer, da felicidade, por associá-lo ao pecado, à falta de mérito, que se tornaria uma dívida a resgatar, ensejando né, levando à desgraça, vir em pós, né? Eu achei essa palavra interessante, eu até fui buscar para ver se não havia erro aí, não, em pós é após mesmo, depois, né? Ou talvez como uma tentação diabólica para retirar a alma do caminho do bem. E, gente, aqui, por herança atávica, ela diz, né, que grande número de pessoas tem medo do prazer. É muito interessante quando a gente trabalha com a psicoterapia transpessoal, utilizando então das terapias regressivas, eu pude experimentar isso, pessoas com medos já infundados. E mesmo não sendo, né, nas terapias dessa forma, mas quantas pessoas chegam no consultório com medos que, quando a gente olha, a gente diz que são medos irracionais, né? Diante de uma conquista, medo de é como se não tivesse merecimento. O quanto que podemos, ou essa pessoa, ou nós todos, podemos estar presos ainda naquelas quedas que nós tivemos lá atrás, mas que agora nós já estudamos, nós já nos firmamos aqui. Então a gente precisa prestar atenção quando esses medos vêm, né? A gente diz assim, aquilo está tudo bem, e aí parece que a qualquer momento vai acontecer algo, como se a gente não pudesse viver e sentir o prazer por aquela conquista, né? Então, tanto quando estamos trabalhando com as pessoas, quanto na nossa própria vida, precisamos prestar atenção.
né? Então, ela fala dessa por herança atávica, né? Então, grande número de pessoas tem medo do prazer, da felicidade, por associá-lo ao pecado. Então, vamos lembrar aí que há muito pouco tempo, quando a gente pensa na linha do tempo, do nosso desenvolvimento, a gente foi convidado, foi passado para a gente uma cultura do pecado, né? Onde tudo era pecado, tudo gerava pecado. É, e aí, o quanto que nós carregamos isso ainda? O quanto que não podemos vivenciar esse prazer como se fosse algo que fosse fazer grandes perdas para a nossa alma, né? Ou para nós, enquanto seres espirituais. Nós sabemos que não é bem assim. Nós temos a consciência que, desde que não estejamos apegados e confusos, né, na função daquilo que chegou para nós como uma conquista, é tranquilo, podemos fazer uso de forma responsável. De novo, a palavra responsável, né? Tal castração punitiva, que se prolongou por muitos séculos, né, ela vem confirmar isso, ao ser vencida, deixou uma certa consciência de culpa, que, liberada, vem conduzindo a uma verdadeira legião de gozadores ao desequilíbrio, ao abuso e ao extremo das aberrações. Aqui ela chama atenção já para outra polaridade. Então, se antes a gente estava nas punições, mas eu digo que nós ainda carregamos isso, né? Nessa castração punitiva, agora a gente libera tudo. E aí a gente quer gozar, quer a liberdade e tudo mais. Então, eu achei bacana assim como ela trouxe ali, né? Essa consciência de culpa, então, agora liberada, vem conduzindo a uma verdadeira legião de gozadores, ao desequilíbrio, ao abuso e ao extremo das aberrações, né? Então, nem lá e nem cá. O que precisamos é equilibrar isso. Esse é o convite, né? Então, como efeito secundário, ainda existem muitas pessoas que temem o prazer ou que procuram dissimulá-lo, envolvendo em roupagens variadas de desculpismos para acalmar seus conflitos subjacentes. Bom, aqui chegou para mim assim um efeito secundário disso. Eu vi como as negações, né? Aquilo que a gente nega, muitas vezes nós estamos negando, ou então tem pessoas que estão totalmente na negação, né? Porque temem o prazer ou procuram dissimulá-lo. E às vezes até muitas pessoas podem entrar para lugares onde elas não terão que conviver nem com o prazer, nem com o desejo, né? Justamente para se esconder, né? Por ainda eu entendi aqui como pessoas que dissimulam, pessoas que ficam guardadas ali, não se envolvendo, né? Usando roupagens variadas. O que eu prestei atenção? Então, nós, como espíritas, né? Então, eu posso me esconder, eu sou como psicóloga, eu posso me esconder atrás, inclusive, de uma máscara, de uma psicóloga espírita, que eu não posso me divertir, eu não posso dançar, eu não posso uh, usufruir dos prazeres da vida de uma forma bacana, de uma forma genuína, me escondendo atrás do que eu sou psicóloga. Eu falo assim, eu sou psicóloga, né? Eu sou espírita, e como se eu não fosse gente, eu não pudesse usufruir também das gostosuras, das delícias da vida, mas de novo, com a responsabilidade do que eu quero para a minha vida, do lugar que eu ocupo. A partir de que lugar eu me divirto? A partir de que lugar eu me divirto com essas pessoas? Como eu uso disso que está posto aí na vida, né? Eu lembrei da dança porque eu adoro dançar. Então, a partir de que lugar eu me permito essa diversão, né? Onde eu estiver, seja onde nós estejamos, em todo lugar, eu sempre serei aquela pessoa que, onde eu estiver, eu preciso sempre estar naquela pessoa que eu escolho estar, naquela Dilma inteira,
Mesmo se eu estou dançando, eu continuo sendo a Dilma. Também sou psicóloga, estou, né, psicóloga, eu estou mãe, eu estou. Então, eu não me perco, porque eu estou brincando, dançando. Eu não me perco de mim, do meu propósito, né? Eu uso o desejo e o prazer com tudo isso, com essas escolhas, com esse lugar que eu já conquistei, né? Acentuamos, porém, que o prazer é uma força criadora, predominando em tudo e em todos, responsável pela personalidade, por essa persona que hoje eu estou aqui, mesmo pela esperança. Olha o tamanho disso. Então, quando a pessoa está escondida, ela não está na força criadora. Então, nós precisamos viver genuinamente a nossa verdade, podendo ter prazer, sentir o prazer, vivenciar o prazer, o desejo, tudo, porque aí nós estamos na nossa força criadora, predominante em tudo e em todos, responsável pela personalidade, por tudo isso que eu estou vivendo hoje enquanto Dilma, mesmo pela esperança. E se eu fico escondida por trás de uma máscara, né, por medo, eu vou provavelmente perdendo essa esperança do verbo esperançar, né? Como nos lembra o nosso querido Cortella, Sérgio Cortella. Então, muitas vezes é confundido com o desejo de tudo possuir, é o ter, né? A fim de desfrutar mais tarde da cornucópia. Gente, eu fui pesquisar o que é cornucópia. Ele é um canudinho, assim, uma coisa em forma de, parece um chifre, assim, aonde serviam nas mesas com frutas e tudo mais, ficava bonito, assim, na mesa. Hoje tem um feito com a massa folhada e que tem um recheio, assim, que é servido, onde as pessoas pegam aqui e vão comendo, tem um recheio dentro. Eu nem como aquele lá, né? Mas aí eu achei bem bonito esse com frutas, com uvas, com tomatinho cereja, estão lá assim, tudo na mesa. Nunca tinha ouvido falar essa palavra, foi um grande aprendizado e bem bacana. Então, cornucópia carregada de todos os gozos, preferencialmente o de natureza sexual. Então, imagina isso tudo posto na mesa, né? Então, eu vou ler de novo, porque eu fui aí na explicação. Então, vamos o convite da Joana de Ângeles. Muitas vezes é confundido com o desejo de tudo possuir a fim de desfrutar mais tarde da cornucópia, que é aquele objeto colocado lá na mesa, para se degustar as delícias, né? Carregado de todos os gozos, os prazeres. Ali na mesa tinha vinho, tinha muita coisa, e inclusive pessoas usufruindo de prazeres, né? Preferencialmente o de natureza sexual. Eu me lembrei de filmes de época que a gente já assistiu, onde as mulheres tinham, as mulheres que se davam aos desfrutes, né? Nas tabernas, onde bebiam, onde tinha essas comidas, esses banquetes, né? Onde comiam muito, elas usavam inclusive aquelas roupas assim com o seio desnudo, né? E elas, havia uma permissão, uma permissividade para esse desfrute, né? Me lembrei dessa cena. E aí ela fala do Reich aqui, nosso querido William Reich, contemporâneo a Freud, né? Que ele trouxe todo o trabalho dele a partir do corpo. Então ela coloca aqui que ele se tornou então um protótipo, onde ele foi a partir dali do prazer, toda a questão da sexualidade e tudo mais, que então o convite disso, mas quem estuda, já estudou o Reich, e os que vieram dele, a partir dele, né? Que existe muito, não dá para a gente desqualificar a abordagem, porque tem, inclusive, ele fala desse. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Essa aqui, ó. Ela fala ali que, vamos ver o que ela falou ali. Então, o Reich, o eminente autor da bioenergética, centrou no prazer todas as buscas e aspirações humanas, considerando que a pessoa é somente o seu corpo, que este é constituído por um sistema energético. A Joana nos lembra aqui que o Reich, ele não falou de espírito, dessa conexão, ele olhou tudo a partir do corpo, esse foi o trabalho dele.
deve ser trabalhado sempre que a couraça bloqueia a emoção, propondo como terapia a teoria dos anéis, a fim de, através da sua aplicação nas couraças correspondentes, e aí entrou o vírus de novo. Não sei se você está vendo aí o vírus que eu falei. Não, Ele fala tá que tem. tranquilo. Que ótimo, que bom. Então está aparecendo só para mim. A fim de, através da sua aplicação das couraças correspondentes, poder liberar a emoção encarcerada. E aí o Reich, ele viu ali, ó, eu achei muito interessante, porque eu não conhecia essa parte. Como eu não tenho um conhecimento profundo dessa abordagem, eu estudei um pouco, e gosto muito da bioenergética, eu vi agora nesse estudo, eu fui pesquisar e aí trouxe ali esses anéis. Então ele viu, olha só, nos olhos tem uma couraça, aqui na parte da garganta, na cervical, né, ali na parte do pescoço ali, na parte torácica, no diafragmática, na abdominal e da pélvica. Gente, quando a gente vai trabalhar, inclusive com outras abordagens, e a gente utiliza de alguns exercícios para liberação, inclusive tem um trabalho que é do MDR, né, que é muito bem conceituado hoje em dia, que trabalha com os olhos, com essas couraças que nós vamos reunindo aí essas energias, vamos chamar de couraça, porque estamos falando do Reich, né? Com os exercícios nos olhos, tem essa parte aqui na nossa boca, aqui, na parte da raiva contida aqui, que a gente acaba tendo aí, desgastando até os nossos dentes, né? E aí são raivas que nós guardamos aí do não falar, de não expressar e outras questões mais. Então, tem muita coisa bacana aí para ver que todo mundo tem a sua contribuição, depende como nós utilizamos isso. Então, nós que temos o conhecimento, né, de todo esse conhecimento, a gente pode usar dessas abordagens, desses estudos, já a partir de um outro olhar, né, de uma outra forma, tá? Bem, como o amor constitui um grande desafio para o self, o indivíduo enfermiço de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo, que é o mesmo que dizer que é essa pessoa que está dentro de si mesma, que não vê fora, só vê a si mesma, né? Totalmente embotada em si mesma, evita amar, a fim de não se desequipar dos instrumentos nos quais oculta a debilidade afetiva, agredindo ou escamoteando-se em disfarces variados. Aqui nós temos aí muito do que está acontecendo hoje, né? O cuidado que a gente precisa ter, não que a gente não vá se permitir um relacionamento quem ainda o deseja, quem ainda o quer, mas o cuidado, porque muitas pessoas estão escondidas em si mesmas, nesse egotismo. Ela pode ir para o outro achando até que quer um relacionamento, mas aí ela abruptamente ela pode terminar, né? Ela pode dizer eu estou indo embora ou ir embora, às vezes sem nem dizer até logo. E aí, por isso que eu falo que relacionamento é coisa de gente grande. Quando a gente vai para um relacionamento, a gente precisa estar preparado, porque a gente pode estar ainda dando match a partir das nossas feridas, né? E ir para esse relacionamento, um relacionamento que pode nos ferir muito, inclusive. Então a gente precisa estar muito, muito centrado, muito conectado, pedindo muito, muito na conexão com o nosso self, com o eu superior, com o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, do jeito que a gente queira chamar, né? Para que a gente possa prestar atenção e ter os livramentos necessários enquanto nós não temos aí os nossos núcleos totalmente limpos para a gente poder atrair relacionamentos mais assertivos, a partir do adulto, do outro também, como diz Fernando Pessoa, que a gente possamos nos relacionar inteiros com outros inteiros, né? Mas enquanto nós ainda estamos meio que na metade ainda,
e atraindo outras metades, que possamos prestar atenção, estarmos muito atentos a ao desejo e ao prazer para vivenciarmos e não nos desorganizarmos quando entramos num relacionamento, porque o relacionamento afetivo é o que mais nos desorganiza. Claro que também a questão do financeiro e tudo mais, mas se a gente está bem afetivamente, se a gente tem uma vivência onde eu tenho um parceiro, uma parceira, onde vivemos relacionamentos confortáveis, a gente supera melhor os outros reveses da vida, né? As outras demais crises. Agora, a crise afetiva, no que nos derrubam e muito, né? Pelo menos é assim que eu vejo, tanto em mim, quando eu me desorganizo, né? Quanto com as pessoas que chegam, né, no nosso consultório. Então, esse é o cuidado que eu aprendi que eu preciso tomar. Cuidado, um cuidado que não impeça de me relacionar, mas que eu vá com essa responsabilidade para comigo mesma, né? Primeiro conhecendo, esperando, como a gente já recebeu orientações aí, quando de livros espíritas, quando fala de relacionamento, que a gente primeiro que prestemos atenção e possamos conhecer o outro antes de nos apaixonarmos totalmente, né? Antes que o Eros tome conta de nós. Então, o amor é mecanismo de libertação do ser mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo, despido dos atavios físicos, acho que atavios físicos e mentais sobre os quais o ego se esconde. Né? Aqui nós estamos falando aqui o si profundo, o Deus em nós, o self, né? Esse encontro aí. Então, o amor é mecanismo de libertação do ser. O amor, né? Não o amor a partir das nossas feridas, mas o amor a partir desse outro lugar. Então, o medo de amar é muito maior do que parece no organismo social, né? Então, a gente vê isso hoje em dia, né? Medo de amar, de nos entregar, de poder vivenciarmos algo aí mais inteiro, com mais inteireza, né? Então, as criaturas vítimas pelas ambições imediatistas negociam o prazer que denominam como amor, né? Ou impõem-se ser amadas como se tal conquista fosse resultado de determinados condicionamentos ou exigências que sempre resultam em fracasso. Então, aqui a Joana está falando para a gente de nós, né? Porque ela está falando da criatura humana. Então, todos nós já aprendemos um pouco, mas não estamos livres de tudo isso ainda, né? Então, nós, as criaturas humanas, vítimas das ambições imediatistas, o que nos diferencia das pessoas que não estão nessa busca? É que quando nós caímos ainda em tentação, caímos ainda mediante nos sentimos fracassados aí, muito mais rapidamente nós saímos desse lugar. Essa é a grande diferença, né? Aquilo que lá atrás demorava uns meses e às vezes até anos, eu vejo que hoje eu supero, né, uma frustração, uma decepção, porque ainda as vivencio, porque ainda tenho expectativas, ainda estou muitas vezes nas minhas feridas emocionais, que ainda falam, né? E como eu disse, dão match com o outro, né? Tem expectativas. Aí eu falo, mas Dilminha, eu chamo essa parte de Dilminha, né? Dilminha, vamos lá que eu cuido de você, né? Vamos para frente, vamos lá. E aí a gente já faz diferente, em vez de ficar projetando no outro, aquele outro, que isso e aquilo e aquele outro, eu já olho para mim. O que eu preciso aprender com isso? O que ainda não tinha visto que preciso ver, né? Então, rapidamente, em vez de ficar na projeção, eu já volto para mim. Essa é a grande diferença, né? Então,
esse é o convite para nós aqui que já estamos nesse trabalho. Desse modo, o desejo e o prazer se transformam em alavancas que promovem o indivíduo, né? Nos promovem enquanto indivíduos ou nos levam para os abismos que nos devoram, né? A Joana não está nessa, mas nós estamos, né? Então, desse modo, o desejo e o prazer se transformam em alavancas para nós, que nos promovem enquanto indivíduos, né? Ou nos derrubam nos abismos da vida. Quanto tempo, se eu vou para o abismo, quanto tempo eu fico lá? Isso que vai falar da minha condição. Eu posso até cair. Quanto tempo? Né? Quanto tempo eu me permito ficar ali? Até às vezes eu faço muito, muito não. Quando eu preciso, eu ainda vou lá para minha postura, né, fetal. Eu dou aquela encolhida, às vezes durmo profundamente, porque eu fico cansadíssima. E aí, de novo, eu saio e trabalho. Aí eu ponho projeto novo, aí eu já, olha, quando tiver em projeto novo, pode saber que eu estou tendo com questões comigo mesma. E aí eu vou e vou contando para os outros e vou aprendendo sobre aquilo que eu caí, né, a minha queda, e vou contando para outras pessoas para que iluminando o caminho de outros para que eles não precisem passar por isso, né? Aí eu lembrei daquela naquela rua tinha um buraco. Eu fui lá, eu caí, né? Aí de novo eu vou lá, naquela rua tinha um buraco, eu esqueci que tinha um buraco, fui lá e caí de novo. E demorei um tempo ali para me levantar e tudo mais. Eu sei que o moral da história é que aí lá no final da história eu vou indo, vou aprendendo até que eu nem passo mais perto daquela rua, né? E assim é o convite para todos nós. Então, a essência da vida corporal, no entanto, é conquista de si mesmo. A luta bem direcionada para que se consiga a vitória do self, a sua harmonia, e não apenas o gozo breve, né? Aquele efêmero, né? Que se transfere de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador. O nosso convite aqui é que sim, a gente reconheça e vivencie o prazer, o desejo, não há problema nenhum. A Joana não falou para a gente, olha, vocês estão proibidos, aqui não há mais como viver. Não, ela sabe que a gente está na Terra, que o desejo e o prazer dá sentido também na nossa vida, nos dá vitalidade, nos dá bom ânimo, nos leva adiante. Olha o prazer de dar essa aula, de fazer esse estudo e dar essa aula. E me vem mesmo, é um gozo para mim estar aqui com vocês, apesar de não ver vocês, né? De estar aqui nesse lugar, aqui podendo falar das minhas falcatruas enquanto humana, mas também que hoje eu consigo levantar muito rapidamente, né? Às vezes, esses dias eu passei por um pequeno tombaço aí, porque visitei um centro, visitei outro, venho fazendo isso, participo aqui, participo ali, mas sem querer assumir verdadeiramente esse douradão que eu estou hoje e buscar a minha casa de volta, onde ajudei. A gente hoje tem uma casa maravilhosa, onde eu estive lá com todo o trabalho que realizamos para que o Bezerra de Menezes fosse fundado na sua nova estrutura. Eu participei desde lá do bairro, mais de 15 anos, né? E fui lá visitar, e me chamaram para trabalhar. Eu falei, fui visitar uma outra casa e outra. Aí, de repente, eu vivenciei algo que eu fui para aquele abismo lá, rapidão, assim, deu aquela queda, assim, né? E aquele desconforto no estômago, assim, aquela ansiedade, falei, barbaridade. Aí procurei a minha irmã, né, para conversar um pouco, para não ficar ali vivenciando aquilo sozinha ali, tal. E aí não achei a minha irmã, eu falei, onde que essa danada foi, né? E de repente eu falei, já sei. No Bezerra de Menezes, me veio uma lembrancinha, olhei no relógio, ainda dava tempo. Falei, vou pegar o final da palestra e ainda vou tomar um passezinho. Gente, eu cheguei lá com tanta alegria, pronta para o trabalho. Assumi, aí a Jovina veio e falou para mim, né, que nós conhecemos muito bem nossa querida irmã. Minha irmã querida, a gente se gosta muito. Vem trabalhar, vem nos ajudar aqui, tal. Eu falei, você, escuta bem, eu estou de volta. Eu voltei para as coisas que deixei. Estou de volta, estou aqui, vamos trabalhar. E aí, tudo fluiu, a criatividade fluiu. Então, eu sou prova viva disso aqui e agora.
Então, a Uhum. essência da vida corporal, no entanto, é conquista de si mesmo. É isso que devemos fazer, em vez de ficarmos ali projetando nos outros, na ansiedade, na perturbação. Estou me sentindo de novo, em pouquíssimos dias, inteira. E isso é uma conquista, né? Eu estou aqui, eu não tinha essa clareza, né? E aí, agora, aqui vivenciando essa aula com vocês, me vem toda essa clareza, né? Do que eu acabei de viver e foi permitido provavelmente para eu assumir o que eu preciso assumir, né? Bora! Bom, gente, acabei aqui. Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Ih, agora está todo mundo aqui. Agora você vê todo Gente, mundo, Dilma. agora eu vejo todo mundo. Que coisa mais bonita é. Quero deixar o meu testemunho aqui do que é estarmos no caminho, né? Não é nada, não sou nada diferente de todos os que estão aqui vivendo, mas eu senti a diferença do que é a busca todos os dias, desde o pensamento que eu estou tendo cedo, e eu falo assim, Dilminha, bora lá, põe uma música, põe uma oração, e não me permitindo, gente, eu vi na pele, porque o tombo foi grande, emocional. Ah, ó, até sumiu a voz. Fui para o céu e aí eu vi uma cena assim, que é uma peteca, no jogo de peteca, né? Você joga a peteca, eu me senti assim no ar, né? E de repente, quando voltei, não tinha ninguém mais, não tinha nada. Né? Tinha eu comigo mesma, com as minhas feridas emocionais. E aí foram assim, 2 dias, né? E eu olhando, peraí, o que é meu disso? O que eu estou fazendo com isso? Como é que isso chegou até mim? O que não tinha nada de errado naquilo, não fiz nada de errado, mas precisei vivenciar aquilo. Foi notório para mim quando eu voltei e fui para o meu trabalho, para casa, começando ali, e aí já tinha, inclusive, tem um estudo, parece, das emoções e tudo mais, que tá, a psicóloga que ia fazer não estava lá, e aí, Dilma, já sei, você vai fazer. Eu falei, Deus, obrigada. Olha que maravilha. Obrigada. Aí pude agradecer com mais força ainda a situação que vivenciei, né? Muito bonito isso. Então é isso, eu deixo Legal. esse testemunho como parte mesmo do nosso trabalho e como parte desse estudo de hoje, porque a situação que eu vivenciei tem a ver com o não, aquele que ainda não vive o amor, não entrega o amor e que até fala, mas, né, não vivencia. E como que é isso? Como é bonito de poder perceber as diferenças. Então, a gente não deixa de se dar verdadeiramente, mas aquele outro que não está pronto para receber nem, né? Eu lembrei da metáfora da pessoa copo, a pessoa jarro. Quando a gente se relaciona, eu estou aqui com o meu copinho, né, cheio d'água, e eu até contei lá, né? A pessoa copo, a pessoa jarro. Você vai pondo, você tem que perceber que aquela pessoa já encheu, né? E isso que eu entendi desse trabalho do convite da Joana de Ângeles, que a gente tem esse prazer, esse desejo, mas direcionado a partir, né, sempre fazendo com que o nosso self cresça. É isso. Muito obrigada, gente. Muito Gratidão legal. imensa. Andréia, Marina, que chegou depois, o Murilo, né? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo do 2024. Dilma, como sempre, deixando a marca registrada, né, Dilma? A Dilma, ela é muito interessante. Cada um tem um método, né? E a Dilma, ela pega uma frasezinha, um trecho pequeno, e ali ela, né? Nossa, ela viaja e a gente viaja junto, né? Muito legal, você tem Obrigada, esse minha querida. dom, Que né? bom, que Tenho bom. eu anotei algumas coisas, Dilma. Quando foi falado, eu achei muito interessante, né? Você ter destacado a questão não é pecado, gente, ter desejo e prazer, faz parte da vida, né?
E eu lembrei muito da questão que você. Aí eu fiquei em dúvida lá se era acho que era o Goethe, né? Não sei se era ele. Eu fiquei em dúvida O se era Goethe? desejo, se era desejo ou prazer, mas no seu comentário, eu percebi o seguinte, que o desejo ou o prazer, ou os dois, né? Eles motivam, eles abrem a criatividade, tudo, né? Da vitalidade. Quando a partir do self, do Deus em mim, né? Isso, eu lembrei, Dilma, quando, né? Aí é uma outra explicação. Porque assim, o depressivo, a pessoa depressiva, ela não consegue estar nesse sentimento, Ela né? está no egotismo, né? Totalmente É, embotada em si mesma, ela, nas mágoas, nas tristezas, decepções, então, assim, frustrações, né? esse tema de hoje, para quem, aqui para todos nós, né? Para quem conhece alguma pessoa que esteja num momento depressivo, né? Era bem legal, porque motiva, né? Para sair desse estado, né? A questão das polaridades, culpa versus libera geral, achei legal essa parte também, sabe? A gente passou por um período aí né, arquetípico aí de culpa, 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 né? Tudo é pecado e tal, né? E está em E, nós, né? Isso e tudo, aí né? a gente, Ainda, né? e aí assim, é como se fosse um pêndulo, né? A gente saiu daqui e foi lá para o Libera Geral, né? A gente está vivendo É, ainda o Libera Geral, mas é tudo misturado, como você falou. Não é que aqui ficou, não é didático assim, né? É, é. o dia é dia, a noite é noite, não, né? É misturado o negócio, né? A Então, gente consegue separar em nós, quando a gente faz o é, processo de autoconhecimento, de autoobservação diária, eu consigo separar quando eu estou no menos e quando eu estou no mais. é, Quando eu estou no aham. meu self, trabalhando pelo meu self, quando eu estou no meu eu inferior, né? Eu achei bem legal isso aí. Outra coisa que eu também anotei aqui foi a teoria dos anéis. Até se você procurou, assim, a hora que eu falei para você que o vírus não aparecia, do lado direito começou a ficar preto, então tinha uma outra imagem e aí ela não apareceu para nós. Quer que Então, eu assim, ponha novamente? Quer que eu tenta compartilhe pôr. só essa imagem? Vamos ver se Eu você vou pôr aqui, consegue. peraí. Eu Porque daí a consigo? gente podia, a Peraí. gente podia falar um pouquinho dela mais, que eu achei interessante, sabe? Eu não conhecia. É só um pouquinho aqui. Deixa eu pôr aqui, eu vou compartilhar ele maior. Deixa eu procurar lá. Opa, passei. Aqui, ó. Tá Aqui. vendo bem? Isso, espera aí, deixa eu tirar as fotos daqui. Espera um pouquinho, deixa eu pôr lá para cima. Aí, agora sim. Esse aqui do lado Tá. direito, ó, É, tema. são as Isso. couraças, né? Como cintas que apertamos, essa parte que não Ou aparecia para afrouxamos, nós. isso. É coisa mais bonita, eu já vi. Musculares. Eu já vi fui numa terapeuta corporal, né, da Uhum, bioenergética, e que fez a liberação com movimentos na boca, abrindo, mantendo a boca aberta, tem toda uma técnica. A liberação, o choro profundo, o que saiu daqui por conta de liberar aquelas raivas, aquelas dores, sabe? O MDR, ele tem um protocolo é, que faz uma liberação com os olhos, né? Quando a gente trabalha aquele símbolo do universo lá, acompanhando os olhos e tem todo um protocolo, né? Que uhum, eu não sou não tenho essa técnica, mas tenho alguns conhecimentos, já vi pessoas atuando, né? uhum. Então faz muito sentido. E todos esses anéis que o Reich percebeu, aonde que nós guardamos no nosso corpo as memórias e que nos criam impedimentos. Então, seja o caminho que você quiser e puder utilizar, mesmo com as meditações, você ir conversando com as suas células, com as suas partes do corpo e soltando as memórias, os traumas, as memórias traumáticas que estão nesses anéis aí, nesses lugares. Eu acho muito válido. Eu acho que a gente consegue Legal. muita coisa. Inclusive, eu tenho uma formação como renascedora, a gente trabalha com a respiração. A gente trabalha com a respiração em cada anel desse. Certo. Isso eu sei Legal. fazer. Mas o resto, a outra parte, não, né?
Ok, muito legal. O que eu notei foi isso. Vamos deixar para outra, os demais pessoas, né? Às vezes tem mais coisa aí. Tá, tá. Vou descompartilhar, então. Tá. E eu queria só completar, né, que é, embora eu esteja na cognitiva, quando o paciente emperra, ele emperra na emoção. E a emoção fica condensada nessas coraças que a Dilma trouxe. Então, por exemplo, uma paciente falou assim, ela chora. Chora e fica segurando o choro. Aí eu falo assim para ela, mas o que que esse choro quer me contar, né? E aí, da onde que tá vindo esse choro? Ah, tá vindo aqui da garganta. Então, quer dizer, né? E ela aprendendo o choro fica aqui condensado, é aquela energia que não deixa o paciente ir para frente. Enquanto ela não dissolve aquela emoção presa, não vai para frente, a terapia não funciona. Né? Então, só para corroborar com o que a Dilma trouxe hoje, eu não sabia que chamava uma Bacana. coraça, mas faz mega sentido que a gente fica preso ali naquela dor, né? Naquela, como a gente já estudou o ano passado, na má água, né? Na água parada. Nas más águas, né? Muito legal. Mais alguém, gente? Nós temos ainda 20 minutos aí. Podemos Boa noite. utilizar, né? Boa noite. Boa noite, a Marina. Sim, tudo Oi, bom, Edna? Boa tudo noite, bem? grupo. Prazer em revê-los novamente. Prazer é nosso, Marina. Então, isso que vocês estão trazendo, né, eu acho que faz bastante sentido. E a gente percebe que as teorias, elas se conversam e se complementam, né? Por isso que a gente não deve excluir nenhuma, não deve, né, achar que uma é melhor que a outra, porque olha quanto aprendizado, né? Junta a teoria e essa teoria que a Joana traz do Reich, né, desse teórico, né? E aí faz a ponte também com as visualizações terapêuticas também a gente pode fazer, né? Uma ponte, né? Visualizar a gente se libertando disso, né? Dessas amarras, dessas couraças, dessas mágoas, como foi falado, que fica presa na garganta, esse nó no peito, né, que causa até dor no peito. Às vezes a pessoa pensa que está infartando, que está, né, com esse, tendo algum colapso no coração, é, da forte emoção que ela está vivenciando, e pode ser justamente tudo isso paralisado, né, ali dentro dela, fazendo esse mal, fazendo essa pressão nas artérias, fazendo essa pressão no cérebro, e tendo todos esses sintomas que vêm para o corpo devido a toda essa carga emocional que a pessoa está vivenciando, de trauma, de medo, de luto, de relacionamento, de várias questões, né, que a gente sabe que são muitas. Então, o quanto que é importante assim a gente poder se abrir para essas teorias e ver que realmente elas podem nos auxiliar, né? A Ana também, onde a gente passa com a supervisão, ela, ela é uma outra abordagem, né, do psicodrama, e ela fala muito da questão assim de você, para se libertar, de você, por exemplo, colocar uma pessoa que você tem uma aversão, algum problema com aquela pessoa, você colocar ela na frente e fazer essas visualizações. Então, você vê quanta coisa a gente pode juntar de várias teorias para o nosso próprio benefício e para ajudar nossos pacientes também se libertar dessas questões deles, né? Que às vezes uma coisa não funciona, mas tem outras coisas que a pessoa pode utilizar como ferramenta, né? É isso aí, Marina. Obrigada. Obrigada a Renata, vocês. Renata, tem
Alguma acréscimo aí? Alguma observação? Boa noite. Eu estava um pouco com a câmera desligada porque estou bastante gripada e tem os bichos aqui, tem muito animal. Tem a filharada, cachorro. Eu queria fazer uma pergunta para a Dilma, que parece que o que você disse, você trouxe bastante a informação, né, de relacionamento afetivo. Eu queria saber se você entende, eu estou começando agora a estudar Joana, né? Então já li algumas coisas, mas eu queria saber assim, ficou uma coisa em mim para questionar você com relação assim, se esse relacionamento que ela disse, esse amor, né, se estende também às outras relações, por exemplo, a relação materna, né, o amor filial. A gente tem muito hoje em dia, eu trabalho com isso também, a questão da maternidade ser uma coisa imposta, né, pela sociedade, e a gente sabe que não é, que a maternidade ela não é inata, né, na pessoa. Então, eu queria saber se você questionou alguma coisa em relação com outras relações, a relação mãe-filho, pai-filho, outras relações que também, né, trazem um amor. Sim. A gente está na sequência do trabalho e depois a Joana vai falar de muito mais coisas nesse livro, de muito mais questões, né? Mas ali no início ela estava fazendo essa diferença mesmo, amor, eros, e depois prazer, né? E desejo, ou desejo e prazer. E a conotação é de como nós utilizamos isso e que isso se mostra muito principalmente nos relacionamentos afetivos, né? Agora, nós sabemos que enquanto força propulsora, enquanto força criadora está em tudo, é a força, amor é a força da criação, né? Então, o desejo, quando ele está dentro do amor, e o prazer, quando a base é o self, é o amor, então, não é porque eu sou uma mãe que o meu amor é assim. Eu posso ser uma mãe narcisista, Não né? pode, não necessariamente um amor incondicional, né? Haja isso também que a gente sabe que as Então, mães idealizam, né? eu, Aquele bebê, enquanto e quando ser nasce não é humano, nada daquilo. enquanto ser humano, eu posso usar o meu prazer e o meu desejo enquanto mãe de forma equivocada e egóica Voraz. em relação ao meu filho, né? Então, é sempre a partir de que lugar o meu desejo e o meu prazer está sendo expressado. A partir de que lugar em mim? É do meu self, é desse eu mais inteiro em mim? Ou é do meu eu carente, do meu eu cheio de dor, cheio de feridas, de amarras e dificuldades, de falta de crescimento? Foi assim, quando você me faz essa pergunta, é a minha compreensão, né? A Joana vem trazendo isso. Nós vamos olhar através desse livro muitas outras expressões desse amor imbatível amor, né? Mas agora, a princípio, ela vem falando disso e nessa lição ela trouxe bem puxado para isso mesmo, né? Ela focou bastante em como nós utilizamos esse prazer, esse desejo, ou bem como algo que nos leva à criatividade, é divino em nós, ou algo que nos leva ao abismo, mesmo como mãe. Sim. Inclusive, não é? Ótimas reflexões, sim, perfeito. Grata pela pergunta. Cláudia, Murilo. Então, eu queria continuar com essa questão da como que fica essa criatividade, ela vem da libido, né? E como que, por exemplo, num casal, quando, por exemplo, é um caso concreto, isso, uma pessoa me relatando, ela não quer se relacionar sexualmente com o marido, mas o marido deseja o sexo, mas o sexo mais carnal mesmo e tal, sem muita elevação espiritual. Ela não quer se relacionar. Foi na terapeuta, numa psicóloga, a psicóloga não soube, assim, no primeiro dia aí ela não voltou mais, mas assim, como você não quer, né? Tem maneiras, aí começou a falar, tem maneiras de você. Aí ela, não quero, não quero. E aí ela não entra em conexão porque ela não está sublimando essa elevação
para o amor, para o transcendente. Ela simplesmente não quer se relacionar. E não está procurando uma religiosidade nem nada. Como é que fica essa questão dela não sublima, não se trabalha, ou ela estaciona? Eu queria entender melhor isso, assim. Olha só, é para mim que você está direcionando isso? Essa questão? Bem, primeiro, é um trabalho individual para cada um, mas aí vamos falar no geral, um casal onde uma parte quer ainda manter a relação sexual, mas também não está disposto a buscar outras formas, porque até agora, do jeito que ele está indo, também não está funcionando, né? Ele não está estimulando a parceira dele a continuar nesse processo. Provavelmente essa mulher já justamente porque o que a gente percebe? Quando uma mulher ela está sendo mal, vou falar, usar um termo assim, mal cuidada pelo seu parceiro, né? Uma mulher que já viveu toda a sua história e que essa história criou um monte de couraças no corpo dela, inclusive reprimindo a libido dela, porque não é por falta de hormônio, eu tenho prova viva disso. Não é a baixa do hormônio, é estímulo, parceiro, parceria, soltura de um corpo que disse assim, desse jeito, não quero mais, não quero mais, não quero mais, e ele vai criando amarras, e ele vai dizendo, não quero, não quero, não posso, não consigo. Então, aí tem um casal que eles vão precisar fazer novos contratos e verificar sob que condições, como eles continuarão a partir daí, né? Então, essa mulher foi sozinha na terapia, mas esse não é um assunto só dela. Esse é um assunto do casal, né? Então, se ela chegasse no meu consultório, eu ia querer saber desse marido, cadê ele? Né? Vamos juntos, vamos ver se ela consegue, se ela quer que esse marido venha. E qual é a escolha? E assumir as nossas escolhas, que são escolhas adultas, né? Então, como que ficará esse casamento? Um quer e outro não, um não está disposto, mas como é para esse casal? Então, enquanto psicólogos, a gente tem um direcionamento, mas o nosso cliente é que vai decidir o que ele fará com isso, com essas questões aí, né? Agora, você usou uma palavra de sublimar, né? Sublimar. Onde que entra a palavra sublimar? Sublimar, ele, então, deveria sublimar a energia que ainda o movimenta, né? Sublimar, usar de uma outra forma, enfim, essa energia para a vida e tudo mais. E verificar junto essa... Agora, ela só está na negação, não quero mais olhar para isso, já chega, tá bom, né? Então, isso não é uma sublimação. Sublimação é quando eu tenho aquela força em mim e eu a utilizo a serviço da vida, a serviço de algo, a serviço da minha vida, da vida das pessoas, como o Divaldo vem fazendo, né, com a força erótica dele, né? Vem fazendo aí há tanto tempo e outros. Foi assim que eu compreendi, que chegou para mim aí, não sei se isso contribui, ajuda. Ótimo. Denilce? Não, eu quero agradecer a Dilma, porque foi, assim, muito, muito enriquecedora essa fala dela, né? A maneira que ela conduz o conteúdo. Não tenho nenhuma ressalva, não tenho nem nada a perguntar dessa vez. Estou aprendendo com os comentários também. Obrigada, Dilma. Eu também. Eu também, porque eu conecto e vou, né? Se essa telinha fosse uma mandala, o Murilo está bem no centro. Então, agora é sua vez, Murilo. Você encerra aí, você encerra com a sua observação. Então, Dilma, primeiro realmente agradecer, né, dar os parabéns aí, né, Edna, por tudo que você tem planejado para a gente, né, esse trabalho incansável, iniciando esse trabalho, então só tenho a te agradecer. Dilma, eu falo assim, o que reverberou em mim, né? O que você aprendeu? E mexeu comigo aquela situação onde o slide traz a percepção, para mim, do quanto o ego cria mecanismos de defesa, né, perante o self.
E aí a Joana traz alguma coisa sobre isso, né? Que a gente, para ficar na consciência corporal, sendo administrado por esse querer do ego, né? A gente não encontra a nossa própria essência, não flui naquilo que a gente veio para fazer, respeitando o processo evolutivo de cada um, como você trouxe, né? Eu vou falar em termos gerais aqui sobre o caso que a Claudinha trouxe, né, para nós. Então, eu queria que você abrisse mais um pouquinho ou comentasse alguma coisa sobre essa coisa dessa máscara, que aí não é a persona, né? É o comportamento que adquire uma forma. E aí eu queria que você trabalhasse isso um pouquinho Ô, mais para a Murilo, não gente. está bem claro para mim a sua Volta no observação. slide, então, Ah, que aí eu vou falar. Esse é o slide que mexeu comigo. É isso que realmente eu queria que você abrisse um acho que nós pouquinho não. mais. Peraí, vou voltar lá desde o começo. Não, Não, está ela no não. final, Peraí, está no final. peraí, ela não abriu ainda. Deixa eu ver se vai agora. Vai. Aqui para mim Tá abriu. no final? Tá no final? Estava já no final. Vai olhando. Ó, o último slide é esse. Tá, volta, por favor. Não, mais um. Isso, revestimentos da aparência cede lugar ao si profundo. Então, esses revestimentos da aparência, é isso que eu queria que você O trouxesse um amor exemplo, é alguma coisa. mecanismo de libertação do ser, mediante o qual. O amor é mecanismo de libertação do ser, mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo. Ai, então, em vez de eu funcionar na aparência da coisa, cede lugar ao si profundo. Murilo, eu estou aqui hoje na prova viva disso. Eu não estou aqui fazendo de conta que eu já sou anjo. Eu estou aqui no meu si profundo. Estou falando da mulher, da Dilma. Vocês estão aí, cada um de vocês estão no si profundo. Aquilo que compreendeu, o que não, o que quer. Nós estamos aqui hoje no nosso si profundo. Então, o amor é que faz isso conosco, é um mecanismo de libertação, ele nos liberta. Esse amor inteiro, a inteireza, né, do ser. Quanto mais a gente estuda Joana de Ângeles, mais a gente se torna um inteiro, mais inteiro, mais inteiro. E nos liberta, mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo, despidos dos atavios físicos e mentais sobre os quais o ego se esconde. Né? Neste caso aqui, eu poderia estar aqui assim toda bem assim uma postura, fazendo de conta que eu não vivo nada disso, eu já na psicóloga, né? Naquela coisa, então eu estou escondida atrás, eu não estou no ser humano que sou, né? E aí eu não estaria no meu si profundo, nesse eu profundo. Quando eu estou, eu não tenho medo de me mostrar, eu não tenho medo de falar da minha humanidade, não tenho medo de reconhecer, inclusive, o meu crescimento, aquilo que eu demorava anos para sair da mágoa, hoje, 2 dias, nem magoou, e eu já olhei para o que era meu da história, entendeu? Então, assim que eu entendi o que a Joana traz, eu sempre consigo ver a partir dos reboliços que eu venho fazendo na minha própria vida, né? E dos clientes que chegam para mim, então, de tantas histórias, né? E é assim que eu compreendi isso. Ajuda? Ajuda. Volta um slide. Como o amor constitui um grande desafio para o self, o indivíduo enfermiço, de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egotismo, evita amar, a fim de não se desequipar dos instrumentos nos quais oculta a debilidade afetiva. Não vai se mostrar. Ele vai ficar um pouquinho e vai se mandar embora, porque se ficar, vai se mostrar, vai aparecer a debilidade afetiva que ele tem, vai aparecer as questões, o não funcionamento, então ele fica sempre naquela parte, ele vai mudando de um relacionamento para outro, por exemplo, de um trabalho para outro, por exemplo, de uma questão para outra, por exemplo, porque não aprofunda, fica sempre nas mesmas coisas. Então, pegando o relacionamento,
fica hoje aqui, fica uma, duas vezes, não se apegar, já vai para outra, já vai para outra pessoa, já vai para outra pessoa, não aprofunda naquela alma, naquele universo. Também fazendo isso, não aprofunda em si mesmo, porque relacionamento é espelho de si. Então, eu não me vejo, eu continuo sempre lidando com as mesmas partes, as mesmas coisas rasas em mim. Então, a alma, o indivíduo enfermiço, né, que está lá nas suas feridas, nas suas questões, condutas transtornadas, inquieto, ambicioso, vítima desse egotismo, que é essa coisa de estar dentro de nós mesmos, nem vemos o outro, né? Evita amar. E o que é evitar amar? Isso que nós estamos fazendo é amar. É a gente estudar e transmitir o que estudamos na nossa melhor forma ou performance. Isso é amor. Então, eu ficaria escondido fazendo de conta que sou bacaninha e não vou mostrar minha cara para dizer o que sei e o que não sei, e vou ficar ali de bonitinha. Ah, eu sou a psicóloga, fulano de tal, tal, ponho lá um nome, um monte de conteúdos, até poderia ter feito até um mestrado, doutorado, tal, eu sou o tal. Mas não bota a minha cara para que outras pessoas possam viver esse amor que eu tenho, que para eu espalhar, me deixar ver e tocar e ser tocado por esse amor. É assim que chega para mim. Não sei se isso ajuda. Dilma, eu lembrei de uma poesia que fala assim: todas as cartas de amor são idiotas. Se não fossem idiotas, não seriam cartas de amor. Murilo, era isso? Era isso. Contribuiu? Só que você trouxe assim, esse recorte, ele é quase a minha história de vida, porque quando foi morrendo as pessoas que eu amava, eu fui tendo medo de amar. E aí, esse slide resume bem isto. Você não se permite tocar e ser tocado. É o cavaleiro, né, que chega em casa e aí eu falo assim, você vive tanto mascarado, né, com armaduras e na guerra do dia a dia que quando você chega, a gente vai te abraçar, você não consegue mais tirar porque enferrujou, né, os parafusos da armadura e eu não consigo mais, a esposa não consegue abraçar mais esse marido e a filha não consegue abraçar esse pai. Então, assim, você trouxe, isso mexeu muito comigo, porque hoje eu posso falar, como você falou, abertamente aqui. Mas lá atrás, era a sequência do slide. As aparências era que importavam. Então, gratidão, um beijo no teu Grato a coração. vocês, gente. Gratidão a vocês. Certo, tem uma função isso tudo, porque a gente está exposto aí para a internet, né? Sim. Para que outros aprendam com as nossas questões, né? Com as nossas, né? Porque afinal, né, Dilma, você falou e eu vou aqui reiterar. Nós somos humanos. É simples assim. E estamos aqui no planeta Terra, né? Então, isso explica tudo, né? Um dia seremos um sol, mas ainda não somos. Ainda somos um pequeno pontinho. um pequeno pontinho. Um raiozinho, uma célula do raio, né? Já tá bom. Então, assim, acho que, né? E no livro passado, a Joana falou que o Freud diz que metade da população é neurótica e a outra metade é psicótico, então nós estamos, né? Gente, 9 horas, olha, 9h01. Pois é. Vamos então encerrando, gente. Foi maravilhoso, né? Eu vou Maravilhoso, gratidão imensa. parar a gravação agora, né? Desejando boa noite para todos, e aí depois a gente faz a nossa encerramento, tá? Só um pouquinho.